Não cuideis. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar nada. Eu vim para cumprir e dar o sentido completo. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio serão tirados da lei. Por isso vos digo, aquele que violar o menor desses mandamentos e ensinar os outros a fazerem o mesmo, esse será chamado de o menor no reino dos céus. E da mesma forma te digo que aquele que cumprir estes mandamentos e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de o maior no reino dos céus. Em verdade vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Ouviram o que fora dito: não matarás, pois qualquer um que matar nesta vida será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão correrá o risco de ir para as profundezas do inferno. Portanto, vos digo, se quando trouxeres a tua oferta sobre o altar e o Espírito Santo de Deus te lembrar de alguma queixa contra o teu irmão, então deixa a tua oferta sobre o altar e vá logo te reconciliar com o teu irmão. E somente depois que estiver reconciliado com ele, então volte e ofereça a sua oferta a Deus. Da mesma forma vos digo que, se alguém te acusar de algo nesta vida, então, imediatamente, corra e conserte tudo isto. Pois quando chegar o dia do tribunal, você estará na presença do juiz e correrá o risco de ser julgado e ir para a prisão. Ouviram o que fora dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher de forma cobiçosa já terá cometido adultério em seu coração. Se teu olho direito faz com que você peque, então o arranque e o atire para longe de ti. Pois é melhor para você perder parte do seu corpo, do que tendo o corpo inteiro e seres lançado às profundezas do inferno. E da mesma forma te digo que, se a tua mão direita o escandalizar, então arranque-a e atire também para longe de ti. Pois é melhor para você perder parte do seu corpo, do que tendo o corpo inteiro e seres lançado às profundezas das trevas. Ouviram o que fora dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa e cumpra exatamente aquilo que você jurou na presença do seu Senhor. Eu, porém, vos digo que não jures de modo algum. Não jures jamais pelo céu, pois este é o trono de Deus. Não jures pela terra, nem por Jerusalém. Não jures sequer mesmo pela sua própria cabeça. Que o sim de vocês seja sim e o não seja não. Pois qualquer coisa a mais que vocês disserem, isto virá do maligno. Ouviram o que fora dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E qualquer um que lhe bater a face direita, ofereça-lhe também a outra. E qualquer um que quiser pleitear contigo a tua túnica, ofereça-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. E se alguém te pedir alguma coisa, dê. E se alguém te pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram também o que fora dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo agora: amarás o teu inimigo, bendirás aquele que te maldiz, fará o bem aquele que te odeia, e orai pelos que vos perseguem e maltratam. Pois se amardes apenas aqueles que vos amam, te pergunto: que galardão terás? Não fazes também isto as pessoas sem Deus neste mundo? E se cumprimentares apenas os vossos irmãos, o que fazeis demais? Por acaso os publicanos também não cumprimentam apenas os seus? Portanto, quem tiver ouvidos, por favor ouça. Sejam perfeitos em amor, da mesma forma como o Pai de vocês assim o é. Livro de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 48. Após a vinheta, irmãos. Após a vinheta, eu quero falar um pouquinho mais a respeito deste grande e precioso ensino que nos foi deixado por Jesus Cristo e te convidar de uma forma muito gentil a você entender o plano espiritual
e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, amar o teu inimigo, bendizer aquele que te maldiz, fazer o bem àquele que te odeia e orar pelo que te persegue e te maltrata. Fique conosco, irmãos. Irmãos, deixa eu lhes fazer uma pergunta. Como é possível a nós simples mortais amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem? Perceba, irmãos, se você quiser interpretar estas palavras de Jesus apenas se valendo da ótica da compreensão humana, então, certamente, queridos, certamente você sempre achará muito mais fácil e cômodo em sua vida pagar os outros com a mesma moeda, amar apenas aqueles que nos amam e desejar o mal para todos aqueles que nos odeiam, maltratam ou perseguem. Compreenda que, humanamente falando, irmãos, essa verdade que nos é revelada por Cristo, sem as lentes da fé e da nossa espiritualidade, ela nos parecerá loucura, insanidade, algo que é dito apenas da boca para fora e que na essência, irmãos, na essência seria algo impossível e inatingível por nós. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Certa vez, o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Éfeso, nos disse o apóstolo, a nossa luta, irmãos, a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Seria contra governos, autoridades, poderes das trevas, que dominam este mundo e o mantêm na escuridão. Perceba, irmãos, quando entendemos a guerra espiritual onde todos nós estamos envolvidos, a compreensão acerca do conceito de inimigo, ela ganha contornos de espiritualidade e o domínio que o mal exerce sobre essas pessoas nos fazem compreender que, de fato, o poder do mal e a oposição do maligno sobre essas pessoas as fazem escravas de situações de suas vidas e, pior, seriam como marionetes nas mãos do inimigo. Compreenda que as trevas, irmãos, as trevas nada mais são do que a ausência de relacionamento íntimo e sincero com Deus, cuja a consequência lógica de tudo isto seria a condução do ser humano ao abismo e a completa escuridão em sua vida. Quem aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, essa pessoa precisa aprender a viver na luz. Essa pessoa tem a capacidade agora, pelo agir do Espírito Santo nela, de, abrindo seus olhos espirituais, entender que o seu inimigo, as suas inimizades, as pessoas que nos criticam, não raro são apenas instrumentos na mão do inimigo, cujo o propósito seria nos desviar, nos fazer reagir no impulso e assim respondermos na mesma moeda a agressão, a ofensa ou a injustiça recebida. Jesus Cristo nos oportuniza pelo poder que habita nele, irmãos, a não apenas andarmos na luz, mas principalmente a fugirmos das influências e reações mundanas deste mundo. Certa vez, o apóstolo Paulo disse a sua carta aos Romanos: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, de modo que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Compreenda de uma vez por todas que aqueles que querem agradar a Deus, essas pessoas precisam aprender a rejeitar as influências ruins deste mundo. Essas pessoas agora, renovadas pelo agir de Cristo, elas precisam aprender a mudar a sua personalidade, suas vontades e as suas próprias reações a este mundo. Deus não obriga ninguém a mudar, irmãos. Compreenda isso. Isto é algo natural que brota do íntimo do nosso coração. A pessoa muda porque ama Deus. A pessoa muda porque reconhece o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós mudamos, irmãos. Nós mudamos porque reconhecemos que pertencemos ao pastoreio do grande Jesus Cristo. Não queremos mais nos moldar às influências e modismos deste mundo. Somos novas criaturas, pertencemos a Jesus. Somos transformados pela renovação da nossa mente em razão do habitar de Deus dentro de cada um de nós, irmãos. Reflita a respeito. Deus te convida hoje a amar os teus inimigos, bendizer aqueles que te maldizem, fazer o bem àqueles que te odeiam e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Que tarefa mais árdua a nossa, irmãos. Que Deus siga nos ajudando, mudando a nossa mente, com a sua graça e misericórdia, de mãos dadas conosco, nos ajudarmos a cumprirmos também esta linda e forte palavra de Deus sobre as nossas vidas. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.